بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد, respeitados irmãos, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejam bem-vindos à nossa live esta que tem como objetivo responder algumas inquietações que nos foram colocadas. Portanto, vamos tentar aqui responder para que consigamos sanar estas mesmas inquietações. Portanto, fiquem ali desse lado, que é para podermos juntos caminhar e até o fim, inshallah ta'ala. Vamos tentar caminhar juntos, inshallah ta'ala. Prezados irmãos, vamos tentar ler aqui as primeiras mensagens. Da Bola da diz salam, wa alaikum salam. Abdullah Balde diz salam. Malaikum salam. Oh, tinha que ser assalamu alaikum. Alaikum salam. Miriam Mendes diz salam. Alaikum salam. Ok. Alaikum salam. Shidzi da Moanasha. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Zacarias Mussama. Já estou presente, mashallah. Ok, já está, né? Não, temos Edu Malinga Moyo. Malinga Moyo diz assalamu alaikum, Sheikh. Gosto de acompanhar as suas palestras. Oh, que bom. Alaikum salam, warahmatullahi wabarakatuh, Malinga Moyo. Bom, vamos tentar terminar por aqui. Vamos avançar agora para aquilo que é o nosso programa. Prezados irmãos, nós estivemos a falar sobre a poligamia. E este parece que é um tópico que incomoda a várias pessoas. Nós, por acaso, nunca tínhamos posto, ou seja, nunca tínhamos falado sobre a poligamia, não é? Nos nossos debates. Mas, pronto, decidimos falar porque houve esta inquietação por parte de algumas pessoas que acompanharam o debate feito na televisão. Por isso que preferi eu trazer na íntegra o tema. Mas parece que algumas pessoas, ou várias pessoas que não professam a religião islâmica, contestam esta ação, contestam este ato de poligamia. Razão pela qual que o nosso técnico Daoud Jumadad, desde já agradeço a ele, o nosso técnico Daoud Jumadad recolheu algumas afirmações na live passada e pediu para que eu voltasse a esclarecer, ou seja, a responder em forma de resposta a estas mesmas inquietações. Mas antes, deixe-me aqui tomar atenção a todos os que estão a nos acompanhar. Prezados irmãos, não há quem gosta de ser feito de subsalente. Ninguém gosta de ser subsalente, de ser resto, de ser última opção. Ninguém gosta deste tipo de consideração. Onde é que eu quero chegar com estas palavras? Nós temos várias irmãs que andam soltas, são solteiras, não porque elas querem ser solteiras, mas porque todo homem ou muitos homens estão casados. E muitas das vezes acontece que o homem que ela quer é o homem, digamos, que se encontra casado, né? E aí o que acontece? Acaba rolando aquele relacionamento ilícito, extraconjugal, porque também o homem olhou para esta mulher, viu que não, esta mulher, sim senhor, eu vou brincar com ela, ou seja, vamos fazer aquilo que chamam de namoro, né? E ficam aí a namorar. Este namoro, respeitados irmãos, acha que esta mulher está sendo respeitada? Esta mulher não está sendo respeitada porque ela está sendo colocada na última opção. Isto é, se o homem acha que hoje tem alguma chance na sua casa, ele liga para o seu subsalente.
para o seu resto. Ele diz assim, olha, onde é que estás? Eu estou na escola, ou estou no trabalho. Ok, podemos nos encontrar no sítio X? Diz, sim, podemos nos encontrar. Vamos tomar um café ou vamos fazer um almoço, não é? Vamos tomar um almoço, toma o almoço e ali acontecem as coisas, cada qual vai para onde ele conhece. Ou seja, o homem vai para a sua casa e a mulher volta para a sua casa solitária. Quer dizer, este deve ser um sentimento, isto é, deve criar um sentimento por parte dos pais. Nenhum pai, nenhuma mãe gostaria que a sua filha fosse usada como subsalente. E nenhuma mulher gostaria que fosse usada como subsalente. Mas hoje, porque temos estas religiões que advogam a monogamia, dizem que a poligamia é pecado, então a monogamia que é aceite, nós hoje temos vários filhos que não têm o amor do pai. Estou a falar daquela mulher que foi feita de subsalente, é feita de subsalente, ela é querida no momento em que o homem acha que tem alguma chance na sua casa, sai, vai ao encontro desta mulher, ou o homem, quando acha que tem algumas necessidades biológicas, vai ao encontro desta mulher, acaba tendo gravidez, obviamente, vai ter gravidez e vai ter filho. Este filho está proibido. Este filho está proibido de conhecer o seu pai legítimo, de conhecer o seu pai, porque as relações não aconteceram de forma lícita. As relações não aconteceram de forma lícita. Portanto, temos tantos filhos ilegítimos, temos tantos filhos que gostariam de ter o afeto do pai, mas porque a igreja, ou seja, a doutrina proibiu, porque a doutrina proibiu que não pode haver poligamia, o filho acaba crescendo como cresce. A mulher acaba vivendo como vive, como subsalente, só porque há aqui uma doutrina que proíbe a poligamia. E nós encontramos algumas mulheres que dizem até, eu prefiro meu marido ter uma namorada lá fora, mas me respeitar aqui em casa. Eu prefiro assim do que ele andar lá fora e não me respeitar aqui em casa. Quer dizer, até a própria mulher, a dona do marido, admite o adultério. Quer que o seu marido seja um adúltero, mas que respeite a ela lá dentro de casa. Isto, quer dizer, até onde a nossa sociedade chegou? E quem está a incutir este tipo de pensamento dentro da nossa sociedade? É a própria religião. Quer dizer, está a acontecer aqui o contrário. A religião deveria trazer a moral dentro da sociedade. A religião deveria incutir estes bons hábitos à sociedade. Infelizmente, a religião veio remover estes bons hábitos, não é? Este algo lícito, a religião veio remover, aí colocou lá algo ilícito. Qual é este algo ilícito? Este relacionamento extraconjugal, o adultério. Praticamente passou a ser algo lícito, não é? E vamos ver, hoje, os pastores, os bispos, os diáconos preferem mais valorizar um homossexual, estamos a falar de lésbicas, estamos a falar de gays, estamos a falar dos maricas, eles são mais acarinhados em relação a um que é polígamo. Um polígamo é detestado. Mas um homossexual é valorizado, é acarinhado, é bem cuidado. Vejam, o pecado hoje em dia é acarinhado em relação à coisa lícita, a coisa aceitável, coisa que Deus permitiu. Isto não é aceitável. Portanto, meu caro irmão, minha cara irmã, se você for a olhar para os nossos antepassados, principalmente cá em África nós... até hoje esta cultura existe. Esta cultura existe, onde tu encontras um homem com 2, 3, 4 mulheres, eles vivem felizes.
Logo pela manhã saem todas elas, cada qual vai à sua machamba, o homem está aí com seu rádio a escutar noticiário, música e tudo mais, e todas elas estão felizes. Quando voltam, você encontra a casa, quer dizer, no mesmo quintal, as casas das 4, das 5, das 6, das 7, estão no mesmo quintal, não é? Estão todas elas felizes, compartilham quase tudo. Os filhos, todos eles brincam juntos, é uma coisa bonita. Portanto, não há motivo aqui, aliás, até porque a religião veio estragar este ambiente bonito. A religião veio estragar, esta doutrina veio estragar. Por isso que nós continuamos a bater na mesma tecla que a poligamia é permissível. E hoje o nosso tema é ainda este, não é? A Bíblia e a poligamia. Mas estamos mais para responder às inquietações que foram colocadas e foram extraídas pelo nosso técnico Daoud Juma Haddad. E passo já a ler. Esta era apenas uma introdução. Agora passo a ler as inquietações que foram colocadas, algumas, porque a live não quero que seja muito longa, não é? Vou ler algumas, se calhar numa outra ocasião nós iremos trazer mais outras inquietações. Aqui diz assim, por um tempo, Deus realmente permitiu que o homem tivesse mais de uma esposa. Então, ele trouxe aqui Gênesis 4, versículo 19, como referência. Vou ter que ler este Gênesis 4, versículo 19. Gênesis 4, versículo 19. Estou a ler as inquietações que foram sendo colocadas pelos internautas. Gênesis 4, versículo 19 diz assim: Lameque casou-se com duas mulheres, uma chamada Ada e a outra Zilá. Ok? Este é o Gênesis 4, versículo 19. Ele também deu a referência de Gênesis 16, versículo 1 até 4. Gênesis 16, versículo 1 até 4 diz o seguinte: Sarai, a mulher de Abrão, não tinha dado nenhum filho a Abrão, mas tinha uma escrava egípcia chamada Agar. Então ela disse a Abrão: Olhe, o Senhor não me permitiu ter filhos, portanto tenha relações sexuais com a minha escrava, talvez eu possa ter filhos por meio dela. Então Abrão fez o que Sarai lhe disse. Abrão já tinha vivido 10 anos na terra de Canaã, quando Sarai, a sua esposa, lhe deu Agar, a sua escrava, para ser a sua mulher. Abrão teve relações com Agar e ela ficou grávida. E quando Agar viu que estava grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Terminou aí o versículo, ou seja, a referência que ele deu. Temos mais o Gênesis 29, versículo 18 até 29. Estas são as referências dadas por este internauta que está a contestar a poligamia. 29, 18, 29. 29, versículo 18 até 29. Diz o seguinte: Jacó gostava muito de Raquel e disse: Trabalharei 7 anos para você se me deixar casar com Raquel, a sua filha mais nova. Labão disse: é melhor que ela se case com você do que com qualquer outro homem, por isso fique aqui comigo. Então Jacó disse 7 anos trabalhando para Labão. Ou seja, então Jacó ficou 7 anos trabalhando para Labão. No entanto, esse tempo passou depressa pelo grande amor que tinha por Raquel. Depois Jacó disse a Labão: Dê-me a Raquel, já acabou o tempo combinado e quero me casar com ela. Então Labão convidou toda a gente daquele lugar e fez uma festa para celebrar o casamento. Mas naquela noite Labão levou a sua filha Lia a Jacó em vez de Raquel. E ele teve relações sexuais com ela. Labão também deu a sua serva Zilpa, a sua filha Lia, para a servir. Na manhã seguinte, Jacó descobriu que tinha se deitado com Lia e disse a Labão: Por que você fez isto comigo? Trabalharei muito para me casar com Raquel, porque me enganou. Ou trabalhei muito para me casar com Raquel, por que me enganou? Labão respondeu:
neste país não é costume casar a filha mais nova antes da filha mais velha, mas depois dos 7 dias de núpcias, eu também lhe darei a Raquel para que se case com ela, se trabalhar mais 7 anos para mim. Jacó concordou. Depois dos 7 dias de núpcia, Labão lhe entregou Raquel para que se casasse com ela. Labão deu a sua serva Bila, a sua filha Raquel, para a servir. Este é o versículo 29, conforme o internauta aqui deu. E depois o internauta rematou, disse, mas não foi Deus que originou a poligamia. Ele deu apenas uma esposa a Adão, ele deu apenas uma esposa a Adão. Portanto, esta é a primeira defesa deste internauta, e nós vamos tentar responder esta primeira inquietação deste internauta, onde traz-nos estes versículos para dizer que antes, sim senhor, Deus havia permitido a poligamia, mas não foi Deus que originou a poligamia. Escutem bem, não foi Deus. Estou a ler exatamente o que ele escreveu. Felizmente tive que transcrever, não é? Tive que transcrever, está aqui o papel, fiz a questão de transcrever, que é para não roubar nenhuma palavra e não diminuir também nenhuma palavra. Ok? Ele diz que não foi Deus que originou a poligamia, ele deu apenas uma esposa a Adão. Portanto, não foi Deus quem originou a poligamia. Esta é a afirmação dele, não é? O que quer dizer que, para ele, estas pessoas todas que nós aqui mencionamos fizeram coisas da sua cabeça. Mas, ao mesmo tempo, ele reconhece que esta gente foi gente de Deus. Abraão não foi um homem qualquer. Abraão é um patriarca. Portanto, Abraão foi um homem de Deus. E sendo ele um homem de Deus, como é que havia de fazer algo sem o consentimento de Deus? Obviamente que ele fez algo com o consentimento de Deus. E depois temos a questão do Jacob, que também é considerado como patriarca dentro do cristianismo e do judaísmo. Como é que este patriarca havia de fazer algo que desgostasse a Deus, uma vez que todos os seus passos eram acompanhados pela ordem de Deus? Não tem significado isto. Isto não tem nenhuma, não cabe na cabeça de quem quer amar a Deus, na cabeça de quem, na verdade, tem esta fé em Deus. Não cabe na sua cabeça, senão manipulação. Talvez pode ser por manipulação apenas. Portanto, nós ainda vamos, antes de responder a este homem, vamos ainda ler aquilo que ele trouxe também. Falou aqui do versículo do Gênesis 21, versículo 8 até 21, para defender a monogamia. Vamos para Gênesis 21, versículo 8 até 21. Gênesis 21, onde é que está você? Gênesis 21, versículo 8 até 21 novamente. Diz o seguinte, o menino foi crescendo até que chegou à idade de deixar de mamar. Então Abraão fez uma grande festa e Sara viu que Ismael, o filho de Agar, a egípcia, estava rindo de Isaac. Então ela disse a Abraão, quem disse? Sara. Ela disse a Abraão, você tem que mandar embora essa escrava e o seu filho, porque de maneira nenhuma o filho dessa escrava vai ser herdeiro com o meu filho Isaac. Para Abraão, este pedido era uma coisa muito má. Escute, para Abraão, esse é o versículo 11. Para Abraão, este pedido era uma coisa muito má, porque Ismael também era seu filho. Mas Deus disse a Abraão, não fique preocupado por causa do menino e da escrava. Faça o que Sara lhe pediu, pois os descendentes que eu lhe prometi virão por meio de Isaac. Mas farei de Ismael, o filho da escrava, uma grande nação, porque ele é seu filho. No dia seguinte, Abraão se levantou cedo e foi buscar comida e uma vasilha com água para dá-los a Agar. Ele a ajudou a colocar tudo sobre os ombros, entregou o menino a ela e a mandou embora. Então Agar saiu e ficou andando pelo deserto de Berseba, sem saber para onde ir. Quando acabou a água da vasilha, Agar deixou o menino debaixo da sombra de um arbusto.
e se afastou um pouco para não vê-lo, porque não queria ver o menino, o seu filho morrer. Sentou-se e começou a chorar, dando altos gritos. Mas Deus ouviu o menino chorando e o anjo de Deus perguntou do céu: o que aconteceu a Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorando no lugar onde o deixou. Levante-se, vá buscá-lo e não o deixe, pois eu farei dele uma grande nação. Depois Deus fez com que ela visse uma fonte de água e ela encheu encheu a sua vasilha e foi dar água ao menino. Disse-me até 21. Deus esteve com o menino. Ele cresceu e viveu no deserto e se tornou nu atirador de flechas. Versículo 21 diz: ele ficou morando no deserto de Pará e a sua mãe o casou com uma mulher de Egito. Portanto, esta é mais uma defesa da monogamia que este indivíduo trouxe. E depois vejam no fim o que é que ele disse. Ele disse assim: Deus pede a Abraão mandar embora a serva. Ele não aprovou mandar embora a serva. Quer dizer que ele não aprovou essa prática. Qual? A prática da poligamia. Portanto, a partir destes versículos, este internauta conclui que Deus mandou embora, pediu a Abraão para mandar embora a Agar, porque Deus não aprovava este ato de poligamia. Vejam a percepção deste indivíduo. Aqui quem mandou embora não foi Deus. Quem mandou embora foi a Sarai. E por que a Sara mandou embora? Pediu a Abraão para mandar embora. Sara pediu a Abraão para mandar embora porque ela tinha ciúmes com a Agar. Portanto, de acordo com a Bíblia, ainda estou a tentar explicar a ele, de acordo com a Bíblia, quando diz que Deus pediu a Abraão para mandar embora, ele está a mentir. Esta é uma mentira, não é? Grave, pois o próprio versículo que ele deu está a dizer que Sarai pediu a Abraão para que mandasse embora. Deus apenas interferiu, porque esta ação de mandar embora a Agar pareceu muito estranha para Abraão. Portanto, Deus apenas enfatizou, disse para Abraão: olha, Abraão, aceita o que a Sara está a dizer, manda embora ela. Atenção, mandar embora e divorciar são duas coisas diferentes. Abraão estava apenas a distanciar a estas mulheres, porque não se davam, não é? De acordo com relatos bíblicos, não se davam. Portanto, se não se davam, tinham que cada uma viver longe da outra. Foi o que aconteceu. E não só, devem ver que aqui há um propósito de Deus. Deus não fez isto em vão. Deus fez isto porque havia um propósito. Vejam que no princípio, para este Abraão juntar-se a Agar, foi Sarai quem disse a Abraão: olha, Abraão, junte-se com a Sara. E ficaram duas mulheres, poligamia. Agora, neste momento, para Agar sair de casa, foi a própria Sarai que propôs que Abraão tirasse a Agar da casa. E Deus interferiu. Deus disse, ou seja, Deus enfatizou, Deus disse: sim, senhor, obedeça a Sara. Então, Agar saiu de casa. Este era um propósito de Deus. Qual? Que haveria aqui descendência de Jacó, ou seja, de Isaac, e uma descendência de Ismael. Hoje nós temos israelitas e temos ismaelitas. Se esta mulher Agar não tivesse se afastado, eu acredito que não teríamos esta divisão entre Arábia e Israel. Mas hoje nós temos Arábia e Israel, graças a Allah, através desta saída que Agar empreendeu, saindo da casa de Abraão, ou seja, saindo da face de Sara, e foi estar no Parã. E é uma coisa aqui muito interessante. Vejam que a criança não foi abandonada por Deus. Ismael não foi abandonado por Deus. Ismael esteve a chorar e vejam, no meio do deserto, o que aconteceu? Deus fez jorrar a água. E é esta água que até hoje os peregrinos, quando vão à Arábia, trazem para nós esta água. Uma água abençoada, chamada Zamzam. Esta água que saiu dos pés através do choro deste mesmo Ismael. Portanto, a saída de Agar não pode ser vista como uma forma de Deus repudiar a poligamia. Não. Mas sim, Deus tinha um plano para com esta mesma, digamos, para com estes dois filhos. Estamos a falar de Isaac e estamos a falar com Jacó. E este plano divino
devia ser concretizado com a saída de Agar da face da Sarai. Portanto, não quer dizer que Deus estava a proibir a poligamia. Este é um erro grave que estes entendedores da matéria bíblica estão a cometer. Isto não significa repudiar ou negar a poligamia. Ou seja, vou aqui corrigir a ele, vou dizer a ele, a este indivíduo, que aqui não foi Deus quem mandou embora. Aqui foi Sarai quem pediu a Abrão. Deus apenas confirmou. E esta saída foi mesmo para concretizar os planos de Deus, pois nós temos vários profetas que vieram do lado de Ismael e temos também vários profetas que vieram do lado de Isaac. Os dois são filhos de quem? São filhos de Abrão. Estamos a falar de Isaac, estamos a falar de Jacob. E uma coisa, se Deus tivesse repudiado a poligamia, então os descendentes de Abrão não teriam cometido esta mesma poligamia. Nós sabemos que Jacob foi neto de Abrão. Jacob foi neto de Abrão. Portanto, se Deus disse a Abrão que não pode ser polígamo, ou seja, que a poligamia é proibida, este mesmo Abrão, ou seja, esta proibição iria recair para a sua descendência. Estamos a falar de Jacob e vários outros filhos ou seja, várias outras descendências de Abrão. Mas vejam, quando Abrão, ou seja, depois de Abrão apareceu Jacob, este que também teve, ou seja, foi um polígamo. Como é que se explica um homem de Deus que é Jacob? Ele vai atropelar, vai repetir o atropelo, algo que foi proibido por Deus, algo que o seu avô já tinha sido proibido por Deus. Nesse caso, Abrão já tinha sido proibido por Deus. Como é que seria possível Jacob cometer este erro? Não seria possível. Portanto, se Jacob foi um político, diz o seguinte. Ok, penso que voltamos. Estou com um problema da internet novamente. Ok? Este internauta, ele ainda vai mais além, dizendo assim: Deus autorizou Jesus Cristo a restabelecer o seu padrão original de monogamia. Jesus disse o seguinte, Jesus disse o seguinte ao responder a uma pergunta sobre casamento. Então, ele deu a referência de Mateus 19, versículo 4 e 5. Eu vou para lá, vou ler, que é para vocês poderem perceber. Mateus 19, versículo 4 e 5. Mateus 19, versículo 4 e 5. Diz o seguinte: Mas Jesus lhes respondeu, vocês nunca leram as escrituras que dizem, no princípio o Criador os fez homem e mulher? Versículo 5 diz, depois ainda Deus disse, por isso o homem deve deixar seu pai e sua mãe e unir-se à sua esposa e os dois serão um só corpo. Fim. Esta foi, ou seja, é a defesa que este internauta usa para poder legitimar a monogamia. Mas eu já havia dito na nossa live passada que este versículo não fala de casamento, este versículo fala de divórcio. Por isso vou mais uma vez ler o completo, que é para poderem perceber o contexto. Diz assim, versículo 19, vou começar do versículo 1. Diz assim, depois de Jesus ter terminado de dizer estas coisas, partiu da Galileia para a região da Judeia, no outro lado do rio Jordão. Uma grande multidão o seguiu e ele curou os doentes ali. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus com o fim de colocá-lo à prova e lhe perguntaram, é permitido ao marido se divorciar de sua esposa por qualquer motivo? Repito, é permitido ao marido se divorciar de sua esposa por qualquer motivo? Mas Jesus lhes respondeu, vocês nunca leram as escrituras que dizem, no princípio o Criador os fez homem e mulher. Depois ainda Deus disse, por isso o homem deve deixar seu pai e sua mãe e unir-se à sua esposa e os dois serão um só corpo. Assim eles não são mais dois, mas sim um só. Portanto, que nenhum homem separe o que foi unido por Deus. Mas os fariseus tomaram a pergunta a Jesus. Por que então Moisés mandou dar uma certidão de divórcio a repudiar a esposa?
E Jesus lhes respondeu: Moisés fez isso por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio da criação não era assim. Eu certamente lhes digo: se um homem se divorciar da sua esposa, sem ser por motivo de imoralidade sexual, neste caso adultério, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Os discípulos de Jesus disseram: se é esta situação entre o homem e sua esposa, então é melhor não se casar. Jesus, porém, lhes disse: não são todas as pessoas as que aceitam este ensinamento, mas apenas aquelas a quem Deus deu a habilidade de aceitá-lo. Há vários motivos pelos quais alguns homens não se casam. Alguns deles não se casam porque nasceram sem ter a habilidade de gerar filhos, outros porque os homens os fizeram ficar assim, e outros ainda não se casam por causa do reino de Deus. Quem puder que aceite este ensino. Prezados irmãos, estou lendo assim nas correrias que é para encurtar o tempo, mas conseguiram perceber aqui que o foco desta conversa não era casamento. O foco desta conversa era divórcio. Portanto, aqui Jesus disse o quê? Jesus disse: vocês não leram as escrituras, referindo-se lá no Gênesis, que Deus criou homem e mulher, Adão e Eva. E aqui Jesus vem a dizer mais uma vez, ou seja, os discípulos disseram que por que Moisés então mandou divorciar? Então Jesus disse que era por causa da vossa dureza, não é? Por causa da vossa dureza. Portanto, aqui não se fala, não é? Ou seja, mais além ele diz assim, diz que aquele homem que deixar a sua mulher e vai escute, que deixar a sua mulher e vai casar com outra mulher, cujo motivo não é adultério, então esta pessoa está a cometer adultério. Penso que não expliquei bem. É assim, se o homem pretender divorciar-se da sua esposa, ele tem que ter um e único motivo. Não pode ter outros motivos. Qual é este motivo? Tem que ser adultério. Você encontrou sua mulher adulterar, tudo bem, aí você pode divorciar. Caso contrário, você não pode divorciar. Se tu te divorciares dela e vais casar com outra mulher enquanto que ela não cometeu adultério, então saiba que com aquela com quem tu estás a casar, estás a cometer adultério com ela. Não sei se fiz perceber. Portanto, aqui fica claro. Jesus não estava a falar de casamento, mas sim, ou não estava a falar de poligamia. Não estava a proibir a poligamia, mas sim estava aqui a fazer perceber às pessoas que o motivo de separação, o motivo de divórcio tem que ser o adultério. Por isso que os discípulos disseram: se é assim, então é melhor o homem não casar. Porque existem vários motivos dentro do lar que podem nos levar à separação. Agora, dizer que só tem... Ok, penso que voltamos. Estou com muitos problemas de internet. Agora, dizer que só tem que ser adultério, então é preferível não casar. Por isso que Jesus disse que há pessoas que não se casam porque nasceram assim e tudo mais. Até lá no fim onde disse que há outros, ou seja, quem entender o ensinamento, então este pode ficar sem se casar. Portanto, está aqui rebatido, está aqui explicado que aqui ainda não encontramos a proibição da poligamia. Agora, existem aqui outros versículos, outra defesa que este indivíduo trouxe que tem a ver com Paulo. Penso que já não vou a tempo, porque a minha internet está mesmo a reclamar. Então já não vou a tempo de ler esses outros versículos. Mas eu quero finalizar do seguinte jeito. Ele, como disse, este jovem, como disse assim que Deus não permitiu a poligamia, ou seja, Deus permitiu a poligamia, mas não aprovou esta mesma poligamia, nós vamos dar Êxodo 21, versículo 1 até 7, que é para podermos encerrar com esta confusão, com este problema que este jovem está a trazer. Aliás, até porque vale a pena eu ainda trazer a última defesa dele, que é mesmo defesa de Paulo, que é para não ficarmos em dúvida, não ficarmos mais a dever. O jovem trouxe aqui, ou não sei quem é, mas é o internauta, ele trouxe aqui mais uma defesa que diz assim, mais tarde, um dos discípulos de Jesus, inspirado por Deus a escrever 1 Coríntios 7, versículo 2, está a falar de Paulo, diz que mais tarde,
mais tarde, um dos discípulos de Jesus, inspirado por Deus, a escrever 1 Coríntios 7, versículo 2. Vamos ver esse 1 Coríntios 7, versículo 2. 1 Coríntios 7, versículo 2, diz assim: mas em vista da imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. Cada homem deve ter a sua própria esposa e cada mulher deve ter o seu próprio marido. Este é o versículo 2 do capítulo 7 de 1 Coríntios. Aqui parece que a coisa está muito boa, não é? Parece que, pronto, já está tudo bom. Mas vamos tentar ouvir o versículo 1. O que é que este Paulo diz? É Paulo quem disse isso. O que é que Paulo diz? Paulo diz assim: a respeito das coisas que vocês me escreveram, é bom que o homem não se case. É bom que o homem não se case. Não sei se faço perceber. Aqui Paulo está a dizer que ele aprova o celibato, o solteirismo, porque ele foi solteiro. Então ele diz: a respeito das coisas que vocês me escreveram, é bom que o homem não se case. Mas além, nesse versículo 2, é quando ele diz: mas em vista da imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. E vamos tentar descer mais. O homem deve cumprir as suas obrigações de marido para com a sua esposa, assim como a mulher deve cumprir as suas obrigações de esposa para com o marido. A esposa não é dona do seu próprio corpo, pois ele pertence ao seu marido. Da mesma maneira, o marido não é dono do seu próprio corpo, pois ele pertence à sua esposa. Não se recusem a dar os seus corpos um ao outro, a não ser que concordem em fazer isso por algum tempo para se dedicarem à oração. Mas depois devem ter relações normais para que Satanás não os tente devido à falta de domínio próprio. Digo isto a vocês como uma permissão e não como uma ordem. Digo isto a vocês como uma permissão e não como uma ordem. Portanto, é permissível que o homem tenha um homem, isto é, uma esposa, e a esposa tenha um marido. É permissão. Mas para Paulo seria bom, escutem bem, para Paulo seria bom que o homem não se casasse. Casamento para ele é uma permissão, mas o celibatismo para ele seria uma obrigação, seria uma ordem. Vocês acham que isto está correto? Bom, está correto para os donos, não é? Está correto para os que creem. E ele saltou este versículo 1. Devia começar pelo versículo 1, onde Paulo incentiva o celibatismo. Ao incentivar o solteirismo, Paulo está a ir contra a ordem de Deus lá no Gênesis, quando diz: multiplicai-vos. Como é que um solteiro vai se multiplicar? Hoje é aquilo que nós estamos a ver, não é? Pedofilia, não é? Digamos, relações sexuais ilícitas, e nós temos até pessoas que dizem que pronto, estão isentas desta vida de relações, mas meia volta ouvimos que agrediram, ou seja, sim, agrediram sexualmente crianças ou esposas dos donos e tudo mais. Portanto, para estas religiões, casamento para eles é uma permissão. O que quer dizer que quem quer casa, quem não quer não casa. O que é ordem dentro destas religiões é o celibato. Deveriam ser celibatos, deveriam ser solteiros. Incentiva-se o solteirismo dentro destas congregações religiosas. Portanto, aqui não há proibição da poligamia. Ponto número 1, que eu quero fazer perceber a este indivíduo. Aqui não há proibição da poligamia. Não. Mas sim há um incentivo do casamento. Mas o que mais se incentivou aqui é o celibato. Seria bom que não se casassem. Mas por causa da imoralidade, então, podem casar. Permissão. Enquanto que para os muçulmanos já não. Casamento é obrigatório. Casar é obrigatório. Não é? Agora, ser polígamo, isso é opcional. Mas ainda vamos falar sobre este indivíduo. Ele disse assim:
Um dos discípulos de Jesus, meu caro, Paulo alguma vez foi discípulo de Jesus? Paulo foi discípulo de Jesus? Eu vou lhe abrir aqui Mateus 10, versículo 1 e 2, para vocês, todos que estão a me acompanhar, me dizerem se hão de ouvir aqui o nome de Paulo nesta lista de discípulos de Jesus. Depois aí podemos discutir de melhor maneira. Mateus 10, versículo 1, 2, acho que vou até 3. Diz assim: Jesus chamou os seus 12 discípulos e lhes deu poder tanto para expulsarem demônios como para curarem toda espécie de enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Escutem: Simão, também chamado Pedro, e André, seu irmão, os irmãos Tiago e João, filhos de Zebedeu, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, que traiu Jesus. Ouviram aqui o nome de Paulo? Ouviram o nome de Paulo aqui? Não tem Paulo. Então, este indivíduo mais uma vez mentiu ao dizer que discípulo de Jesus, inspirado por Deus, escreveu isto que ele disse, que se encontra lá na 1 Coríntios 7, versículo 2. Este não foi discípulo de Jesus. Escuta o que este Jesus, de acordo com a Bíblia, disse no Mateus 24. Mateus 24, versículo, vou começar a ler do versículo 1, parece que é isso, né? Ok, vou começar a ler do versículo 3. Diz o seguinte. Não fiquem cansados aí. Vamos tentar terminar agora mesmo. Eu sei que já estão mesmo super cansados, mas vou terminar com estas palavras. Quando Jesus se sentou no Monte das Oliveiras, seus discípulos se aproximaram dele e lhe perguntaram em particular: diga-nos quando essas coisas vão acontecer. Qual será o sinal que mostrará que chegou o tempo da sua vinda e do fim do mundo? E Jesus então lhes respondeu: tomem cuidado para que ninguém os engane. Eu digo isso pois muitas pessoas virão em meu nome e dirão: eu sou o Cristo, e enganarão muita gente. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas e ficarem sabendo de guerras. Essas coisas devem acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação fará guerra contra outra e um país atacará outro. Haverá fome e terremoto por toda parte. Mas essas coisas serão somente o começo, assim como as primeiras dores da mulher que está para dar à luz. Nessa época, vocês serão presos e entregues para serem castigados. Vocês serão mortos e odiados por todos os povos por causa do meu nome. Jesus aqui, de acordo com a Bíblia, Jesus aqui disse que virão enganadores e hão de vir em seu nome, em nome de Jesus. Foi o que aconteceu com Paulo. Paulo auto-intitulou-se apóstolo de Jesus, discípulo de Jesus. Mas dentro destes versículos que eu vos mostrei, não encontramos nome de Paulo como discípulo de Jesus. Como é que este indivíduo ousa em usar livro de Paulo para defender a monogamia? Jesus, se estivesse contra a poligamia, não teria dado aquele exemplo das 10 virgens. Não teria dado o exemplo das 10 virgens. E eu vou vos mostrar, hoje é o dia que eu vou vos mostrar, Mateus 25. Vou começar aqui, a parábola das 10 moças. Versículo 1 diz: nesse dia o reino de Deus poderá ser comparado a 10 moças que pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo. Quantas? 10 saíram para se encontrar com o seu noivo. Quem está a dar esta parábola é Jesus. Está a dar parábola usando aqui a poligamia. Dessas 10 moças, 5 eram imprudentes e 5 eram prudentes. As moças que eram imprudentes pegaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. As prudentes, porém, além das lamparinas, levaram também vasilhas de óleo. Como o noivo estava demorando,
As moças ficaram com sono e começaram a cochilar. Quando deu meia-noite, se ouviu num grito: olhem o noivo, venham se encontrar com ele. Quando ouviram aquilo, todas as 10 moças se levantaram e prepararam as suas lamparinas. Mas as imprudentes disseram às imprudentes: dê-nos um pouco do óleo de vocês, pois as nossas lamparinas estão se apagando. As prudentes, porém, responderam: não, para que não falte nem a nós nem a vocês. Se vocês querem óleo, procurem quem o venda e compre. As moças imprudentes saíram então para comprar óleo. Enquanto estavam fora, o noivo chegou. Sendo assim, as moças que estavam prontas entraram com o noivo para a festa de casamento, e depois de terem entrado, a porta foi fechada. Mais tarde, quando as moças imprudentes chegaram, começaram a bater na porta e a gritar, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta e deixe-nos entrar. O noivo, porém, lhes respondeu: digo a verdade a vocês, eu não as conheço. É por isso que eu lhes digo: estejam sempre preparados, pois vocês não sabem nem o dia nem a hora em que o Filho do Homem virá. Está aqui Jesus Cristo a dar, de acordo com a Bíblia, Jesus Cristo está a dar um exemplo do dia do juízo final usando a poligamia. As 5 moças entraram e foram se encontrar com o noivo. Onde que está a parte onde Jesus Cristo disse que a poligamia é proibida? Onde que está? Onde que está a parte onde Deus disse que a poligamia é proibida? Aonde? Não existe. São especulações, são conclusões que foram incutidas por aqueles povos que, ao invés de casarem com mulheres, gostam de casar homem com homem. Foram incutidas estas doutrinas dentro das vossas cabeças por aqueles povos que, ao invés da mulher escolher um homem, escolhe mulher igual. E eles acham isso como liberdade de escolha. Não é problema nenhum. São estes que incutiram maus pensamentos em nós, que é para pensarmos que a poligamia é um pecado. A poligamia nunca foi pecado. A poligamia não é pecado. Se a poligamia fosse pecado, Jesus não teria dado este exemplo usando a poligamia. 2. No Êxodo 21, versículo 1 até 10, só para finalizar, no Êxodo 21, 1 até 10, Deus não teria trazido esta lei, de acordo com a Bíblia. Vamos ler aqui Êxodo, só para finalizar. Este já é para finalizar, inshallah. Porque a coisa está a animar, então não quero vos... Não é? Diz assim: outras leis e mandamentos. Outras leis e mandamentos. Vocês sabem que Êxodo pertence aos 5 livros de Moisés. Diz assim: são estas as leis que deve dar ao povo. Se alguém comprar um escravo hebreu, ele será seu escravo durante 6 anos. Mas no 7º ano ele sairá em liberdade sem pagar nada. Se era solteiro quando foi comprado, sairá solteiro. Se era casado, sua esposa sairá com ele. Mas se foi o seu senhor que lhe deu a mulher, e ela lhe deu filhos ou filhas, tanto a mulher como os filhos serão do senhor. O escravo sairá sozinho. No entanto, se o escravo falar, eu amo o meu senhor, a minha esposa e os meus filhos, não quero sair em liberdade, então o seu senhor deverá levá-lo diante de Deus. O escravo será encostado na porta ou ao lado da porta e a sua orelha será furada com um furador. Essa será a marca de que ele servirá o seu senhor durante toda a sua vida. Se um homem vender a sua filha como escrava, ela não sairá em liberdade nas mesmas condições que os escravos homens. Se o homem que a comprou para sua concubina não estiver satisfeito com ela, ele deverá permitir que alguém pague o seu resgate. Ele quebrou a promessa de se casar com ela, não foi justo com ela. Portanto, não poderá vendê-la a outras pessoas. Se ele a der em casamento ao seu filho, então deverá tratá-la como uma filha. Se ele se casar com outra mulher, atenção, se ele se casar com outra mulher, nesse caso a segunda esposa, deverá continuar dando à primeira mulher a mesma comida, a mesma roupa e os mesmos direitos que ela tinha antes.
Aí está. Este é o Deus dentro da Bíblia que está aqui a falar da poligamia. O Deus da Bíblia está aqui a falar da poligamia. Que se esta mulher com quem você se casou, se não está satisfeito, muito satisfeito com ela, se você vai, ou seja, você vai casar a segunda, não pense que esta perde o seu direito. Ela tem o direito. Agora, o desafio fica para todo aquele que defende a monogamia. Mostre um versículo dentro da Bíblia que proíbe, onde Deus vem a dizer que a poligamia é proibida. Não estarem aí a vaguear, a andarem a querer conciliar os versículos. Não. Mostre um versículo direto. Assim como mostramos este versículo a leis, não é? Leis e mandamentos. Assim como nós mostramos, mostre um versículo onde Deus está a proibir a poligamia. Mostre um versículo onde Jesus está a proibir a poligamia. Aliás, falando em leis, eu não sei se conseguem ver aí, se conseguem ver daí, são leis e mandamentos. Vamos ouvir o Mateus 5, versículo 18. Mateus 5, versículo 18. Este mesmo é para fechar, inshallah. Mateus 5, versículo 18, diz o seguinte. Mateus 5, versículo 18, diz o seguinte. Onde é que está? Já não consigo ver. Ok. Digo a verdade a vocês. Quem está a dizer aqui é Jesus. Digo a verdade a vocês. Enquanto o céu e a terra durarem, nem uma letra ou mesmo um único acento desaparecerá da lei até que todas as coisas aconteçam. Até que todas as coisas aconteçam. Portanto, quem desobedecer ao menor dos mandamentos e ensinar outras pessoas a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino de Deus. Por outro lado, quem obedecer os mandamentos e ensiná-los a outras pessoas será considerado o maior no reino de Deus. Este é versículo, versículo 19, 18 e 19. Irmão, meu técnico está a dizer que tenho mais 10 minutos, mashallah. Que bom, que bom. Eu não sabia que o técnico Daoud Jumadar está a acompanhar, mashallah. Ok. Portanto, irmãos, o que nós dissemos lá atrás no Êxodo, aquilo é lei e mandamento. E vejam que aqui Jesus está a dizer, lá atrás é Deus a dizer, a dar aquela lei e aquele mandamento. E aqui Jesus está a dizer que não se pode atropelar nenhuma lei. Até o final do mundo, não se pode atropelar esta lei trazida pelos profetas anteriores, principalmente por Moisés. Não se pode atropelar. Agora, você vai pegar o livro de Paulo para legitimar a monogamia. Quem foi Paulo? Paulo encosta na lista dos discípulos de Jesus. Se encosta na lista dos discípulos de Jesus, mostra, não é? Aqueles discípulos que Jesus chamou pelos seus nomes. Mostra a eles. Não quero versículo onde Paulo auto-intitula-se, ou ele e os seus companheiros chamam ele de apóstolo ou de discípulo. Não, quero um versículo que próprio Jesus chama a Paulo. Paulo nem existia no tempo de Jesus, coitadinho. Paulo nem existia. Portanto, respeitados irmãos, tenhamos medo de Deus. Porque nós estamos a brincar com coisas sérias. Como eu disse no princípio, ninguém gostaria que a sua filha fosse usada como subsalente. Ninguém gostaria. Ninguém gostaria que a sua irmã fosse usada como subsalente. Ninguém gostaria. Portanto, mais vale você estar num casamento polígamo do que ser considerada de prostituta. Desculpa a expressão. Mas esta é a realidade. Vocês, se forem a comparar um homem quando tem muitas mulheres, como é que ele é chamado? E se vocês forem a olhar uma mulher quando tem muitos homens, como é que é chamada? Se esta mulher tem honra na zona ou não tem honra? Esta mulher não tem honra. Mas um homem que engravidou este, engravidou aquele, fez isto, fez aquilo, este é o homem, sim senhor, não é? Ele recebe aplausos na zona, este é o homem, sim senhor. Né? Isto é para mostrar que a poligamia, o homem nasceu para ser polígamo. Não é isso que esses outros irmãos estão a andar aí a fazer.
não é? Porque aceitam casamento com cães, aceitam casamento com animais, mas não aceitam casamento polígamo. Estranho isto, é? É muito estranho. E nós nem parece que raciocinamos. Subhanallah. Nós temos que raciocinar. Portanto, hoje vim falar da Bíblia. Se nós formos abrir o Coran, se nós formos abrir os ahadith, vermos por que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam casou-se com tantas mulheres e vermos por que o Islã permitiu a poligamia, vocês já vão de gostar, pá. Mas hoje, como é dia da Bíblia, então ficamos para a próxima ocasião. Tenho aqui uma outra mensagem muito grande que o meu técnico mandou-me. Esta mensagem, inshallah, fica para outra ocasião. Por hoje nós paramos por aqui. Agradeço o carinho de vocês todos e que Allah subhanahu wa ta'ala incuta dentro de cada um de nós a compreensão destas palavras. Que Allah faça de nós seguidores das suas ordens e praticantes destas mesmas ordens e seguidores do sunnah, da tradição do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daoud Jumadat, jazakallahu khairan. Mahmoud Umar, jazakallahu khairan. E toda a caravana de Da'wah, agradeço-vos bastante por terem estado aí ao meu lado. E a todos os nossos internautas, estou ali a ver a Miriam Mendes, estou a ver o James Wataba, são pessoas que eu estou a conseguir ver daqui. O resto não consigo ver. O resto não consigo ver. Mas pronto, agradeço a todos que estiveram em nossa companhia e aqueles que vão acompanhar esta live, não é? Agradeço-vos do fundo do coração. Continuem fazendo muito dua para que a caravana de Da'wah faça chegar a palavra de Allah aos mais confins, aos confins da terra. Isto é o que nós queremos. Portanto, estamos sem condições. Por isso, façam muito dua para que Allah nos dê condições, condições financeiras, materiais e dê-nos também condições humanas. وما علينا إلا البلاغ المبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.